Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Radio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir daqui da Rádio Savana 100.2. Sexta sim, estamos aqui para comentar os assuntos que marcaram a semana. E hoje vamos olhar para a situação de Cabo Delgado, que é um tema incontornável aqui neste programa. Vamos comentar também sobre o segundo ano do segundo ciclo de governação de Filipe Nunes. Vamos comentar também numa área econômica a questão do Standard Bank versus Banco de Moçambique e também olharmos para os números da Covid. É um programa que com repetição aqui nesta rádio sábado às 12 e domingo às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. O nosso primeiro programa em direto aqui presencialmente nos estúdios da Rádio Savana 100.2. É verdade, e isso mostra que temos que ter uma grande flexibilidade por causa do Covid, dos isolamentos, das descontinuidades em termos de espaço, e pronto, temos conseguido, mas muitas vezes à custa também de uma baixa qualidade técnica dos nossos programas, e por isso os nossos telespectadores têm que compreender esta situação, porque são questões que, em última análise, são alheias à nossa própria vontade. Muito bem. Fernando Lima, antes de comentarmos os temas que alinhamos para este programa, vamos olhar para o seu tema de semana, que são os números da HCB. Bem, nós temos aqui também no programa sempre o síndrome de lutar por trazer aos nossos telespectadores notícias positivas, uma vez que, infelizmente, o país muitas vezes é feito de muitas notícias negativas, pessimistas, menos felizes, mas em termos jornalísticos também se aplica a máxima: se o cão morder o homem não é notícia, se o homem morder o cão, aqui é notícia, e portanto muitas vezes estes aspectos, estes pormenores a que chamam a atenção do país. Neste caso da HCB, há uma produção assinalável de energia a partir das turbinas de Cahora Bassa. Menos energia produzida que em 2020, de qualquer forma, mais energia daquilo que estava programado. Para as pessoas que não estão familiarizados com os números de potência e capacidade de geração de energia, eventualmente o número de 14.990 gigawatts hora não diz muito, mas esta foi a produção do ano de 2021. Dois aspectos que são importantes. Isto é resultado da reabilitação que foi feita aos geradores e a outras partes da componentes elétricas da barragem de Cahora Bassa. Melhorou a produtividade e também resultado dos 2 últimos anos da época chuvosa, que tem melhorado a capacidade de armazenamento da própria albufeira, o que dá este conforto para os gestores da barragem. Um último aspecto é apenas, dado que uma parte do capital da HCB está disperso por pequenos investidores, era importante que os anúncios da HCB não se ficassem apenas por este aumento de produtividade, mas também por melhor remuneração das ações que foram investidas na HCB, porque os pequenos investidores estão, de algum modo, decepcionados pelos dividendos muito baixos que têm sido oferecidos. E parece que, olhando para os números, são 3 meticais deste exercício.
penso que para este exercício ainda não foi anunciado, pelo menos não é do meu conhecimento ainda, o número do dividendo para a HCB. Também vamos olhar para a barragem na gestão das águas. Há uma previsão de chuvas na zona centro e na área de atuação da HCB, o que também já estamos a ver aqui na zona sul, com muita chuva e situações dramáticas na zona de Boane. Bem, é assim, o sul de Moçambique tem este aspecto mais dramático porque é uma zona muito mais mediatizada que o norte do país. Chegam-nos imagens do centro e norte do país também muito dramáticas, nomeadamente com a destruição de infraestruturas, pontes, pontecas, pontões, que depois dificultam por completo a circulação viária nestes sítios. Isto não é um problema apenas de transporte de pessoas, é sobretudo um problema de transporte de mercadorias e de transporte de produção agrícola. Aqui no sul, as cheias na época chuvosa são sobretudo mediatizadas, dado um problema que é o caos da urbanização e do desenvolvimento urbano nos grandes centros como o Grande Maputo, mas também os pequenos centros urbanos à volta do Grande Maputo. Tudo tem sido muito desordenado. Os próprios municípios são responsáveis por este caos, e por isso que eu acho que há uma certa, não vou dizer, a hipocrisia não é bem a palavra adequada, mas há um empurrar de culpas para as estruturas municipais, quando, sim, as estruturas municipais têm que dar resposta a estes problemas, mas há muito de responsabilidade também dos municípios, que constroem em cima das valas, obstroem valas, criam problemas, inclusivamente, para outras drenagens, mesmo que sejam drenagens informais, e, portanto, assim ninguém se entende. Por outro lado, e ainda dentro deste caos, é também a lei do mais forte. Eu tenho mais poder, portanto, eu tenho mais capacidade para comprar aterro para o meu terreno, logo o meu terreno passa ao lado das inundações, mas esta situação vai sobrar para os mais pobres, aqueles que não têm capacidade de comprar aterro e que também não têm capacidade de construir caminhos para a água passar. Portanto, estamos aqui num círculo vicioso, e nem sempre, em termos mediáticos, estes problemas são corretamente explicados. Ou seja, há sobretudo mostrar das situações do ponto de vista populista. As pessoas que estão a sofrer, mas não só as causas a montante como soluções a jusante são muito pouco escalpelizadas, e com muita franqueza deve ser muito frustrante para as nossas autoridades municipais tentarem traçar planos que, na época chuvosa a seguir, são completamente destruídos por iniciativa da população que está numa, passa a expressão, salve-se quem puder. Muito bem, Fernando Lima, vamos olhar para o nosso primeiro tema, que é a reunião da SADC, que esteve reunida em Lilongwe, no capital do Malawi, e decidiram estender a missão da SAMIM por mais de 3 meses, mas nos bastidores há indicações de uma extensão tácita de 6 meses. Isto sugere, Fernando Lima, que a SAMIM só poderá sair de Cabo Delgado após a clarificação da situação no terreno. Penso que esse é o ponto central desta reunião de Lilongwe. E penso que a intervenção de fundo do presidente malauiano explica
explica isso, ou seja, muito dentro da convergência daquilo que inicialmente foram as posições de Paul Kagame em relação a Cabo Delgado, ou seja, isto não é uma questão de prazos, isto não é uma questão de extensão dos mandatos, há uma ameaça à África Austral, quem está a ser ameaçado é Moçambique, nós temos que mostrar cometimento em relação a Moçambique, só podemos sair de Moçambique quando esta situação estiver sob controle. E claramente, Francisco, a situação não está sob controle. Mas aí a própria SADC admitiu que há resistência. Em termos políticos, este é a declaração mais profunda que saiu de Lilongwe. A segunda questão é a constatação de que há uma força e uma capacidade da Answar al-Sunna para resistir às forças, neste caso da SADC, o que exige e pressiona que a SADC tome medidas concretas em termos da logística para as suas forças, áreas de atuação e também em relação à própria presença militar no terreno, nomeadamente número de homens e complementaridades logísticas, nomeadamente meios militares, meios aéreos. Foi e tem sido um debate nos meios mais restritos que há um desfazamento entre tropas de infantaria, portanto, aquilo que se designam por tropas de quadrícula, as tropas que ocupam um determinado terreno, que é importante, ou seja, se há um combate contra os jihadistas, depois é preciso tropas no terreno para ocupar esse terreno. Isto não é feito por tropas especiais. As forças especiais têm uma componente operacional, são forças ofensivas, são forças para desencadear operações militares específicas. Há depois todo um esforço, que habitualmente é aquilo que é chamado as tropas de infantaria, que ocupam. Isto podia ser um trabalho das FDS, aparentemente as FDS ainda não têm essa capacidade, portanto, se Moçambique não tem esta capacidade também tem que ser preenchida pela SADC, que é, por contrapartida, o que se passa em relação ao contingente do Ruanda. O Ruanda tem forças especiais, mas depois tem um contingente também muito grande, incluindo polícias, para fazer manutenção em ordem, para ocupar quadrícula. E não me parece que seja por ocultação de factos. O que é certo é que nós temos visto um aumento de confrontações militares na zona de Macomia e na zona de Nangade, ambas áreas sob controle da SADC, e não vemos qualquer notícia de ações militares em Mocimboa da Praia e em Palma, que são os dois distritos sob controle. Naquele eixo Palma-Mocimboa da Praia. Desde que Mocimboa da Praia foi tomado, não há ainda episódios de confrontações e de resistência. Aliás, e foi a maioria que desceu para Macomia, em que a crítica diz que não houve uma coordenação para que se montasse uma barreira entre Mocimboa da Praia e Macomia. Permitiu a passagem dos jihadistas para o lado de Macomia. Sim, não só essa situação, mas também hoje, claramente, e o artigo desta semana do Daily Maverick explica isso, e o artigo é feito, claro, com base em fontes militares no terreno. A presença militar da SADC não é suficiente para dar essa resposta a sul do Rio Messal. Aliás, por isso que os peritos falam deste risco. Francisco, nós vimos o relatório preliminar que foi feito da SADC da presença das 3.000 tropas,
onde estão as 3.000 tropas, se chegarem a 1.000 homens, já é muito. Ou seja, os especialistas militares fazem análise no terreno das situações e, na maior parte dos casos, as suas análises não são divergentes, porque isto tem a ver com escolas militares de análise, de planificação de operações no terreno. À altura, muita gente ficou alarmada com a presença de 3.000 militares da SADC, porque falavam numa ocupação de Cabo Delgado por forças estrangeiras, mas hoje está claramente demonstrado que esse contingente, e um contingente grande, é importante. A outra questão da falta de tropas e também da falta de inteligência militar tem a ver com as emboscadas reportadas às forças especiais sul-africanas. Uma força especial para ser emboscada, e para ser emboscada nas circunstâncias em que isto aconteceu, sem sequer se poder determinar a concentração de forças inimigas, desencadearem-se operações por antecipação, mostra uma falta de qualidade de informação, inteligência militar em relação à presença inimiga no terreno. Sugere, por exemplo, que os drones não estão a ser utilizados pela força da SADC, ou não existem drones em número suficiente para auxiliar esta força, porque hoje os drones fazem muito do trabalho daquilo que eram os contingentes de reconhecimento, isso que atuam à frente ou atrás das forças principais numa situação de ofensiva militar. Portanto, há estes problemas e os últimos confrontos mostram estas insuficiências. Hoje saiu um relatório muito extenso da ACLED, que é uma organização internacional que segue de muito perto a situação em Cabo Delgado. Aliás, o boletim chama-se Cabo Ligado, e de forma preocupante o inventário de incidentes violentos ocorridos quer em Nangá, mas sobretudo em Macomia, é preocupante e mostra um crescimento da ação jihadista depois de uma situação de estarem na defensiva e em retirada entre julho e novembro. E nesta reunião da SADC, Fernando Lima, também foi, já comentamos um pouco aqui, esta questão da necessidade de investir em material. E há inclusive um orçamento, são 29 milhões de dólares. Pois, e um dos problemas em relação a esse orçamento é que, eventualmente, é um orçamento curto. Tanto que quer os peritos militares, quer depois ao nível político, há indicação de que é importante os países da região, estenderem o seu braço diplomático para encontrar fontes alternativas de financiamento para que a presença militar da SADC em Cabo Delgado tenha melhores condições e, sobretudo, e este é um ponto que ainda não abordamos, a primeira fatalidade mortal ou, portanto, a primeira morte no contingente sul-africano dentro das forças especiais foi vista como um sério aviso de que, se as condições não se alterarem, a situação não vai melhorar, tende a piorar. E, portanto, as questões de orçamento e as questões de aumento de apoio logístico e de aumento do contingente militar são cruciais para o sucesso
da missão militar em Cabo Delgado. E tomou nota, já discutíamos aqui, Fernando Lima, também a SADC, de que o extremismo violento em Cabo Delgado não se combate exclusivamente com armas. Aí é que entram os jardins, que ainda não vimos muito bem. Com toda a boa vontade em relação aos compassos de espera que muitas vezes são necessários para ver uma determinada organização atuar no terreno, mas ou há um problema de comunicação e nós não sabemos o trabalho da ADIN e não temos uma compreensão do seu trabalho, ou, pura e simplesmente, a ADIN não está a trabalhar. Porque, por exemplo, e isto tem a ver também com a comunicação de forma mais global em relação à própria atuação do Governo em Cabo Delgado. Por exemplo, não está claro para o público do porquê do não regresso dos civis às suas zonas de origem, quando é passada uma mensagem de que hoje há largas zonas que foram extraídas ao controle jihadista. Portanto, isto não significa uma ocupação imediata, automática, pela população destas zonas que foram extraídas ao controle jihadista. Mas quer-me parecer uma boa comunicação significa que o público devia ser melhor informado das condições objetivas que não permitem o regresso da população, porque, a começar pela própria população atingida, pela população que vive em condições de grande dificuldade nos centros de acomodação que foram criados, essa mesma população está ansiosa para regressar às suas zonas de origem. Na reunião do SADC também houve uma nota que se falava de uma eventual conferência de angariação de fundos para a reconstrução de Cabo Delgado, reconstrução das zonas que foram destruídas. Falando de não é cedo, a prioridade neste momento não é clarificar muito bem as questões de segurança no terreno. Eu penso que, sobretudo, não há uma total clareza sobre estes aspectos de reconstrução, porque este esforço já aconteceu anteriormente, liderado pelo governo de Moçambique. Portanto, o que é que se passa? É a SADC que vai pedir apoio, é o governo de Moçambique. Não chegou anteriormente apoio internacional. Porquê que não chegou anteriormente apoio internacional? Há muitas questões, muitas interrogações que não são respondidas. E, por outro lado, também sabemos que há um grande sentimento de frustração na comunidade internacional em relação à estratégia do próprio apoio de emergência a estas comunidades que foram afetadas e que vivem nos centros de acomodação. Vamos aqui, Gal. As chefias militares de Moçambique e Ruanda assinaram um acordo para o alargamento da cooperação no setor de defesa e segurança. Neste momento, como já falamos anteriormente, as tropas ruandesas em Cabo Delgado atuam no eixo Palma, Mocimboa da Praia. Acha que nesses acordos, Fernando, há espaço para que os ruandeses passem para as outras áreas, como, por exemplo, ir para o Niassa? Alarguem a sua zona de atuação. E eventualmente, há um pouco esse sentimento que isto poderá acontecer, mas é preciso ver em termos práticos se sim se vai acontecer esta extensão de atividades para o Niassa, uma vez que a compreensão, estratégia de segurança daquilo que se passa em Cabo Delgado pressupõe muitas vezes que é preciso alargar os perímetros de segurança para outras áreas que não apenas estas áreas limite, uma vez que hoje começa a ser mais ou menos consensual que o Ruanda está a ocupar potencialmente
aquilo que se chamam os corredores de desenvolvimento do petróleo, do petróleo e gás, e que este é o principal objetivo. Uma outra mensagem e um outro desenvolvimento das reuniões de Kigali tem a ver com a confirmação de que o Ruanda é o parceiro estratégico preferido de Moçambique, não só isto para a cooperação no auxílio militar, mas também para ações subsequentes. O que é que isto significa? Significa formação, assessoria técnica às próprias Forças Armadas moçambicanas de como se posicionarem no teatro operacional de Cabo Delgado. Isto foi teoricamente enunciado no passado, foi discutido em setembro, quando Kagame veio a Moçambique e se encontrou com o presidente Nyusi. Agora que as negociações ou os contactos em Kigali foram sobretudo ao nível operacional e ao nível das chefias militares, penso que é de facto a implementação daquilo que foi decidido em termos políticos. O timing desta negociação e destes acordos também parece significativo, porque manda uma mensagem, mais uma vez, muito clara para a SADC, que é incontornável a presença do Ruanda no teatro das operações e que Moçambique confia claramente na preponderância e no papel preponderante que o contingente ruandês joga em Cabo Delgado. E, aliás, o Ruanda, falando de Lima, já está a treinar até a polícia moçambicana. Alguns grupos da polícia moçambicana, outros até que já terminaram a sua formação, falando de Lima. Exatamente. Portanto, mostra, de facto, o papel que o Ruanda tem hoje na área de defesa e segurança em Moçambique. O Ruanda, alargando a sua área de ocupação, não será este os objetivos dos jihadistas, que é uma estratégia clássica de dispersar as forças que eles combatem? Pode ser. Se quereria espaço, deixava aberto. Pode ser, mas há todo um elemento conjuntural que é preciso analisar e ter em conta também a insuficiência de informações no terreno, porque no momento inicial, quando a guerrilha, digamos, transbordou para a Uniaça, pensava-se que isto corresponderia a um movimento global de dispersão, com outras ações complementares na Zambésia e na Nampula. Isto não se confirmou. Determinados focos e suspeições também não foram confirmadas. E, por outro lado, há indicações que, mesmo no Niassa, as ações diminuíram e o contingente jihadista que esteve a atuar no Niassa, aparentemente, já está de novo em Cabo Delgado, nomeadamente na zona de Nangade e na zona de Moeda. E o Presidente, só para a última nota neste tema, o Presidente Nyusi Nilonga disse que todas as bases dos jihadistas já são sob controle, já foram tomadas. Uma declaração a olhar com cautela, Fernando Lima. Com muita cautela, uma vez que, se olharmos para aquilo que aconteceu em Macomia, para aquilo que aconteceu na zona do Chai, é contraditório. Porquê? Porque num primeiro momento se pensou que depois da ofensiva em Mbao e ao longo do Messalo, que as tais bases principais jihadistas tinham sido destruídas, quando depois se foi constatar que havia duas bases muito importantes e que inclusivamente levaram a força da SADC
a fazer uma operação de mais de uma semana para tomar de assalto estas duas bases, e onde se pensa que Bonamar Machoud, o líder mais conhecido dos jihadistas, terá ou está a atuar, e foi ele que comandou as operações contra as forças da SADC. Muito bem, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar, Fernando Lima, agora os 2 anos do segundo ciclo de governação de Filipe Nyusi, completa amanhã esses 2 anos. Há quem acha que é preciso fazer muito esforço para encontrar elementos de uma visão e coerência governativa de Nyusi. Compartilha desta opinião, Fernando Lima. Não sei se é um problema de coerência governativa, mas há de facto um aspecto de voluntarismo que não pode ser, digamos, não pode deixar de não ser questionado devido a 2 fatores muito importantes, nomeadamente a questão da guerra e a questão do Covid. E nem sempre o governo tem andado muito bem na gestão destes dois aspectos. E se, em relação à pandemia, era como gerir algo que nós não desconhecíamos, e claramente, se hoje a pandemia voltasse de novo, muitas das decisões que foram tomadas inicialmente seriam completamente diferentes. Só para dar um exemplo, penso que a África do Sul, de algum modo, há muitas críticas à gestão de Ramaphosa, de mão dura dos confinamentos e do lockdown, os chamados lockdowns, num momento inicial, em relação à guerra. Por um lado, a guerra não pode ser uma desculpa para muita da inércia que se verificou em todo o país, uma vez que a guerra é muito localizada, e, por outro lado, a guerra também foi muito limitada por condicionantes políticos. Por exemplo, toda a questão da decisão em relação à presença do contingente militar estrangeiro, que hoje aparentemente goza deste consenso nacional, quer ao nível dos políticos, quer ao nível popular, numa fase inicial foi um momento de grande confrontação. Sobretudo dentro do Partido Frelimo, um partido exato, do governo. O que mostra também alguma deriva dentro do chamado partido dirigente, ou seja, o partido dirigente não estava tão claro sobre o papel de uma força internacional em Cabo Delgado, e foi preciso acontecer o 24 de março, ou seja, o ataque vergonhoso da Palma à capital do distrito de Palma, para que isto acelerasse ou confirmasse a inevitabilidade da presença de um contingente internacional. Mas talvez sabiam, Fernando Lima, a questão era destapar esta vergonha, a vergonha das nossas forças. Claro, e mesmo assim, neste momento, tenta-se desesperadamente ocultar sempre o papel de subalternidade das forças moçambicanas, o papel de subalternidade da força moçambicana em termos de controle das próprias operações, porque Moçambique, ou as autoridades moçambicanas, têm uma grande dificuldade em conviver com as suas próprias limitações. Ou seja, nós criamos de nós próprios uma narrativa de grande superioridade e de grande capacidade, quando
nós vivemos uma situação do o rei vai nu. Não temos essa capacidade, não temos essa superioridade. E não é só no domínio militar. Neste momento está a decorrer o CAN. Estão uma série de países aqui na reunião da nossa região a participar. Nós, que temos a arrogância de nos considerar a potência do futebol, uma das potências do futebol da região, não estamos lá. E países, porque aqui em Moçambique há também esta atitude sempre, em última análise, é um complexo de superioridade ridículo. Cada vez que temos que dizer uma coisa negativa, sempre nos temos que comparar à Guiné-Bissau ou utilizar a Guiné-Bissau de forma pejorativa. Mas o que é certo é que Cabo Verde e a Guiné-Bissau estão no CAN e nós não estamos no CAN mais. Cabo Verde foi um adversário direto de Moçambique. Portanto, os exemplos são mais que muitos de que nós temos uma abordagem errada dos nossos posicionamentos e das nossas próprias capacidades. É bom, a autoestima é muito importante, mas isto não é um problema de autoestima, é um problema de não termos capacidade de fazer uma autoavaliação equilibrada das nossas, aquilo que se chama o SWOT, o exercício SWOT, ou o exercício FOFA das dificuldades e das oportunidades. Então, nós estamos sempre por cima. Mas depois, na prática, estamos também bem. A questão não foi também determinante essa questão das dívidas ocultas, que já vem de anos um pouco mais para trás, que bloquearam todos os mercados financeiros. Também contou e continua a contar. Ainda não temos um acordo com o FMI, que é o sinalizador de todos os mercados. Também teve a sua contraparte nestes não cumprimentos de algumas promessas do Presidente Nunes. Não, tem um papel muito importante. E se não fosse o papel de guarda-chuvas ou de rede de segurança em que se transformou o Banco Mundial, este país estaria numa situação de viver a pão e água. Felizmente para os moçambicanos, e também há que dar mérito às autoridades moçambicanas, tem havido recursos alternativos que têm permitido que o país não mergulhasse numa crise muito mais profunda de recursos resultantes da chamada crise das dívidas ocultas. Vamos olhar agora para a máquina governativa. Fernando Lima, vamos tentar fazer esse exercício aqui neste programa de comentário. Quais são os membros do governo que gostava de destacar, que acha que correram mais? Também outra questão, acha que a plataforma flutuante da Coral do Sul marca a governação do Presidente Nunes? É uma bandeira que está a ser muito agitada agora. Marca porque ficámos amputados de um dos projetos âncora, que era o projeto da Total. Portanto, temos que enfatizar aquilo que era considerado o pequeno projeto da plataforma de gás flutuante, porque é o único que nos resta para além da exploração da Sasol a sul de Moçambique. De qualquer forma, e penso que isto não é uma declaração pioneira, eu penso que a composição do governo, ou o funcionamento do governo, ou o desempenho, sobretudo o desempenho dos membros do executivo moçambicano, tem muitos desequilíbrios. E os desequilíbrios não decorrem apenas do mediatismo ou do não mediatismo dos membros do governo. Eu penso que tem a ver com o desempenho, e apesar de ser, para muitos setores, ser algo que uma pessoa tem que gerir com
com pinças. Aliás, não sei muito bem porquê, mas o Ministro da Agricultura está claramente muito à frente de todos os outros, não porque tem uma grande máquina de propaganda à volta do Sustenta, mas porque há realizações, há atração de investimento e de programas de apoio à agricultura e ao desenvolvimento rural em Moçambique. Do ponto de vista executivo, também me parece que o Ministro das Obras Públicas tem tido um desempenho assinalável, e o Ministro da Energia não se fica atrás. Mas olhando para as estradas, Fernando Lima é penalizado pela questão da N1, que é a espinha dorsal deste país. Por isso que eu fiz questão em dizer o lado executivo de João Machadinho, porque o João Machadinho tenta fazer omeletes sem ovos. Quer dizer, a forma como está a ser e foi reabilitada até agora a N1 podia ser parte do anedotário nacional, ou seja, aquilo que se fez foi um pacto com os principais empresários ou empresas da área das empreitadas chinesas em Moçambique, e conseguiram um compromisso em que os próprios empreiteiros libertaram fundos próprios para fazer reparações de emergência, ou seja, arranjar-se algo parecido com ovos e apresentar aos comensais uma omelete quando não é omelete nenhuma. Aliás, uma parte destas reparações de emergência já está outra vez a entrar em colapso, porque são exatamente isso, reparações de emergência. As chuvas em Moçambique, não queremos falar do romantismo da África, mas as chuvas em Moçambique são a sério e, portanto, as reparações de emergência não resistem à dureza que é uma época de chuvas com 6 meses, com muitos problemas de acidentes naturais, por onde passam as estradas, com muita recurso a obras, aquilo que se chamam obras de arte, ou seja, as pontes e as pontecas que servem de drenagem dos cursos fluviais e também pluviais, e, portanto, o Ministro está a tentar fazer coisas sem recursos. Ou seja, é uma situação completamente diversa do Ministro Celso Correia. Em relação a Max Tonella, quer-me parecer que há não só elementos de gestão positivos, mas também uma intervenção política importante junto dos parceiros de cooperação, que faz com que o setor energético, que é um dos setores que foi definido como um dos setores âncora do governo, tenha este desempenho. Eu não sei onde para a visão estratégica em relação às mudanças climáticas. Não me parece que seja no Ministério da Energia, mas, por exemplo, o Ministério da Energia tem dado alguma resposta, e alguma resposta que me parece pioneira em relação às energias alternativas, ou seja, Moçambique tem desenvolvido algumas iniciativas que vão para além da utilização tradicional dos combustíveis fósseis. Claro que isto representa aquilo que hoje são os projetos mais acarinhados pelos doadores, por muitas das empresas que estão na área das energias verdes, mas
se ao nível das contrapartes moçambicanas não houver esta visão que as energias verdes são o futuro, isto teria sido subalternizado. Por exemplo, apesar da expressão ser muito limitada na questão da energia solar, mas esta tentativa de envolver privados moçambicanos nestes programas parece-me muito interessante. Há aqui uma tentativa da área das pescas de começar a tentar mostrar serviço, mostrar iniciativas, mas mais uma vez há um problema aqui de recursos. Não há recursos para que os programas em relação às pescas, em relação aos recursos pesqueiros, em relação à proteção marinha, à proteção da costa, tenham um maior impacto na governação de Moçambique, mas parece-me a mim que é uma área a seguir com atenção. Por último, acho que seria injusto não mencionar o papel do Ministério da Saúde, e aqui resta saber qual é o peso que o Ministro da Saúde tem tido no Ministério da Saúde, porque me parece muito a máquina do Ministério da Saúde, a máquina em particular do Instituto Nacional de Saúde, que tem dado uma resposta muito interessante a todos os desafios que o Covid tem colocado em Moçambique, e o país, com muito poucos recursos, tem tido um desempenho assinalável e que tem mostrado tem mostrado que a comunidade internacional segue de perto com um sentido positivo aquilo que foi feito na saúde como resposta ao Covid-19. Destacamos, Fernando Lima, muito poucos num governo que tem cerca de 2 dezenas de ministros. Se no primeiro mandato o Fernando Lima, Filipe Nunes, para formar o seu governo, ficou amarrado às várias forças internas dentro do Partido Frelimo, já neste segundo mandato parece que continuou na mesma toada. Não consegue vencer essas forças internas? Não. Eu penso que este é um dos problemas. Não é o único problema. Mas é também um problema. Mas há outro tipo de problemas. Nem quero mencionar alguns dos exemplos, mas há claramente erros, aquilo que habitualmente se costuma designar por erros de casting na composição do governo, e que não basta dizer que foi a Comissão Política que limitou, que foram os arranjos étnico-regionais que determinaram determinados equilíbrios, porque no fim do dia, e o discurso não é meu, é o discurso do governo e é o discurso do próprio Presidente, onde estão os resultados, onde está o desempenho. O desempenho de alguns setores é muito, muito mau e claramente embaraça a governação de Filipe Nunes. Vamos comentar sobre a banca, olhando para este caso do Standard Bank, diferente com o Banco de Moçambique, que na altura levou o regulador do sistema financeiro moçambicano a suspender o Banco Comercial do mercado de câmbios a novos desenvolvimentos. O antigo administrador delegado do Standard Bank foi ilibado em tribunal na acusação sobre o facto de ter manipulado fraudulentamente a taxa de câmbio, mas foi condenado na questão da redundância de Frankfurt. Quem também viu o tribunal a julgar a seu favor foi Paulo Sousa, o antigo PCE do BCI. No passado, falando de uma Banco de Moçambique, que também perdeu no sancionamento aos executivos do MOSA. Isto, Fernando Lima, provoca danos reputacionais ao Banco Central. Não, provoca danos reputacionais ao Banco Central e levanta muitas questões, a começar por uma questão muito interessante e importante, que é
onde anda o departamento jurídico do Banco Central. Porque com estas condenações, com a reversão de determinadas decisões do Banco Central, quer-me parecer que ou o departamento jurídico do Banco Central é mau e é incompetente, ou o departamento jurídico do Banco Central não é tido nem achado para muitas decisões que são tomadas do Banco Central. E eu inclino-me, da informação que eu tenho, inclino-me muito para esta segunda hipótese, ou seja, há um grande mal-estar no departamento jurídico do Banco Central, uma vez que muitas das decisões do banco são muitas vezes tomadas como facto consumado, que depois o departamento jurídico tem que dar cobertura a determinadas decisões que, se à partida fossem seguidas as regras internas, nomeadamente os pareceres do departamento jurídico, eventualmente não se teriam cometido estas irregularidades. Por outro lado, há também um claro sentimento de que o contraditório parece não existir no Banco Central. Se o princípio do contraditório, quando se fazem as auditorias, quando se fazem as visitas à banca comercial, fosse utilizado, não seriam necessárias depois medidas corretivas, medidas ad hoc, medidas muitas vezes que passam por acordos de cavalheiros que, portanto, servem para cobrir de algum modo atabalhoadamente erros iniciais que depois resvalam, como disseste, para erros reputacionais. Ou seja, é estranho que em quase todos as contravenções, as sanções aplicadas pelo Banco de Moçambique, os recorrentes, os alvos dessas mesmas sanções, ganharam por larga margem todas as ações que intentaram nas instâncias judiciais. Portanto, o Banco Central não sai bem na fotografia nestas suas iniciativas, embora, como questão de fundo, é importante que o Banco Central atue sobre a banca comercial. Por isso mesmo, aqui é Banco Central, é regulador, tem autoridade, tem autonomia, mas todos estes poderes e todas estas funções têm que ser exercidas com sabedoria, com capacidade e com os instrumentos que estão ao seu dispor para atuar, eu diria mesmo, sabiamente em relação aos desafios que se colocam ao Banco Central. É curioso, Fernando Lima, que os bancos como instituição não confrontam o Banco Central em tribunal. Eu acho que não é um problema da banca. Eu penso que é um problema, em geral, de todo o nosso tecido empresarial. Como o tecido empresarial moçambicano é largamente politizado, é largamente políticos, por promiscuidade política, é isso que resulta das situações que enfrentamos. Logo, os bancos, a troco de benefícios que obtêm por terem esta atitude servil, preferem negociar na quietude dos corredores e dos bastidores, em vez de confrontarem diretamente o governo ou confrontarem
publicamente as autoridades governamentais. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos a situação em Cabo Delgado, sobretudo a reunião da SADC que aconteceu em Lilongwe. Olhamos também para os 2 anos do segundo ciclo de governação de Filipe Nyusi, comentamos a situação da banca neste confronto entre os executivos do Standard Bank e também do Banco de Moçambique. Eu sou Francisco Carmona e Leque Vilanculos e André dos Santos cuidaram da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias.